Fala, galera, nosso objetivo agora é trabalhar a parte de barramentos. E o que é um barramento? Por definição, qualquer local por onde uma informação trafega vai ser um barramento. Uma via, uma passagem para os dados. A gente pode buscar uma definição mais formal, onde um barramento é uma linha de comunicação para interligação de dispositivos. Um canal por onde os dados trafegam. Legal. Existem diferentes tipos de barramento. Existe barramento de memória, existem portas de comunicação, existem slots. Bom, alguns barramentos são impressos na placa. As portas, elas têm um caráter mais externo. A gente costuma olhar no gabinete a porta USB, a porta para o conector de rede, que é o RJ45, a porta Ethernet. Existem diferentes portas para conexão de dispositivos de entrada e saída. E os slots, eles tendem a ser encaixes mais internos. Até se a gente pensar no celular, o chip, né, o nosso chip de número de telefone propriamente dito, ele fica introduzido em um slot dentro do celular. O cartão de memória do celular vai estar em um slot. Quem é mais antigo vai lembrar do Atari, do Odyssey, do Mega Drive, do Master System. Eles tinham slots para você encaixar um cartucho com o jogo propriamente daquela época do videogame. Então, a ideia do slot é um encaixe. O barramento, ele pode, de acordo com o contexto, estar associado a um barramento local, pode ser um slot, pode ser uma porta. E aí, no decorrer da aula, você vai observar quando usar cada terminologia. Ok? Barramentos, então, são vias de comunicação. Beleza. Professor, e o que é esse socket? Ah, o socket é o encaixe para o processador. A maior parte dos barramentos estão na placa-mãe. Aí, o barramento local, ó, que liga o processador à memória RAM. O slot, que vai permitir expandir o computador com equipamentos. As portas para ligar dispositivos à placa-mãe. O socket é para o processador. Bom, trazendo uma questão para já ver como cai na prova. Nos computadores da linha PC, vias de alta velocidade, através da qual trafegam dados, isso é denominado o quê? Barramento. Não tem nada a ver com capacitor. Periférico é um equipamento de entrada e saída que está ao redor da máquina. Processador é o cérebro do computador propriamente dito. E a memória RAM é memória de trabalho, memória volátil, que vai armazenar informações durante o processamento. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra A de alfa. Via de alta velocidade, via por onde os dados trafegam, barramento. Um conjunto de fios que conduzem sinais elétricos. Os dados no computador são todos digitais, são todos baseados em quê? Em sinais elétricos. Entre os diversos componentes do computador, esse conjunto de fios vai ser o quê? Um barramento. Unidade de controle é um componente do processador, registrador é outro componente do processador. Unidade de transferência vai ser alguma unidade de medida, não é o caso. Gabarito letra B. Observem que o intuito de colocar essas questões é mostrar como que a banca pode abordar o conceito de barramento. Nos hardwares, existem vias que levam e trazem informações de e para um determinado componente, como memória e processador. Essas vias são conhecidas como barramento. É o local por onde a informação trafega. O microchip é um circuito integrado. Memória flash é
a tecnologia empregada no pendrive, no SSD, no cartão de memória. Não tem a ver. Disco principal ou disco rígido, memória principal, memória RAM. Então, gabarito aqui é o quê, gente? Letra A. Questão TRT. Barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre componentes. O barramento USB, a sigla está representando barramento serial universal. É classificado como um barramento de entrada e saída. O USB vai ser para a gente conectar equipamentos periféricos. Então, os barramentos, eles podem ser de entrada e saída. Esses barramentos de entrada e saída aparecem em prova normalmente como barramentos de I/O. O que é isso? Input e output, entrada e saída. Input e output, barramentos de entrada e saída. Barramento de memória é o que vai permitir, por exemplo, a troca de informações entre o processador e a RAM. Barramento de dados, barramento de entrada e saída. O USB é um barramento de entrada e saída. Eu vou conectar dispositivos de entrada e saída numa porta USB. Vamos lá, pessoal. Vamos então conhecer os diferentes tipos de conectores, portas, barramentos, em geral. Dando início com os teclados. Quem é da década de 90, certamente pegou teclado com um conectorzinho desse branco, ó, antigo. Esse conector era um conector DIN, que a gente podia chamar também de serial. O teclado, ele trabalhava com uma porta de comunicação serial. Adiante vocês vão ver que essa porta serial também pode vir na prova como porta COM. O grande problema da informática é que a gente tem uma imensidão de termos, de vocábulos, e muitas vezes eles se tornam obsoletos, mas caem em prova. Então, um conector DIN é um conector velho de teclado que tem uma transmissão serial e utiliza uma porta de comunicação chamada COM. Esse conector DIN evoluiu para um conector chamado de PS2. Se você vir isso na prova, não tem nada a ver com PlayStation. PS2 é esse conector verde. E lembrando que os computadores mais antigos tinham um verde e um roxo. O verde era para o mouse, o roxo para o teclado. Hoje, a maior parte dos equipamentos, de um modo geral, utilizam o quê? Um conector universal, que é o USB. É um barramento universal serial. Então, no passado, pessoal, havia bem que uma portinha para cada equipamento. Inclusive, não tinha como ligar errado porque os encaixes eram diferentes. Hoje, é muito comum a gente trabalhar com barramentos o quê? Universais. Então, a gente vai precisar conhecer as portas, os barramentos, os encaixes, os conectores do passado, vai precisar conhecer a terminologia e entender que os periféricos, de um modo geral, hoje, utilizam barramentos USB, utilizam barramentos universais. Bom, como é que isso pode cair na prova? Prefeitura de Valença, olha a questão da OCP. Acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, um mouse que contém um tipo de conector ilustrado na imagem a seguir deve ser conectado em que porta, gente? Esse conector aqui, é lógico que a imagem aí é monocromática, né? Mas esse conector é igual a esse conector, ó. Só que ele é verde. Esse conector é um conector o quê? PS2. Certamente ele não é USB. Também não é um conector de fone de ouvido. Aqueles conectores tipo P1, P2, P3, não é.
HDMI é para ligar monitor. E Blu-ray é a evolução do DVD. Então o gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. Só que, para alguns, falar que isso aqui é PS2 é a mesma coisa que falar que é HDMI, porque o cara tem gente que não sabe nada. E PS2 não é uma expressão moderna. Ainda haverá quem pense realmente em PlayStation, que não tem nada a ver. Então, isso vai causando uma dificuldade. Gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. Legal. E o mouse? Bom, esse mouse mais velhão é chamado de mouse serial. O verdinho é o PS2. E os mais modernos utilizam o quê? USB. Lógico que a gente tem mouse hoje em dia sem fio, com Bluetooth. Mas aí é outra aula. Legal. Então a gente tem o serial, o PS2 e o USB. Eu preciso que você perceba essa evolução. Quando eu penso no teclado, eu tenho o DIN, eu tenho o PS2, USB. Quando eu penso no mouse, eu tenho o mouse serial, o PS2 e o USB. Olha a questão da Polícia Federal. Alguns tipos de mouse se comunicam com o computador por meio de uma porta serial. Certo ou errado? Certa questão. E aí, teclado e mouse, modem, utilizam transmissão serial. Já vai adiantando. Alguns tipos de mouse se comunicam com o computador por meio de uma porta serial. Teclado, mouse, modem, transmissão serial. Beleza. Certa questão. E qual seria a porta serial que ele se refere? Aquele conectorzinho de 9 pininhos. 9 é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eram 9 pininhos. Ou DB9. DB9 era o conector do mouse serial, que a gente viu aqui nessa imagem. Eu tenho 5 furinhos em cima, 4 furinhos embaixo. Esse é o tal DB9. Beleza. Em alguns computadores, gente, cobrarem hoje cor do PS2 é uma covardia. Por quê? Porque é obsoleto, está em desuso. Em alguns computadores, os conectores do mouse e do teclado são de cores diferentes. O do mouse é verde, o do teclado é roxo. E aí, será que as cores estão corretas? Sim. Quando eu dava aula há 20 anos atrás dessa matéria, né, porque há 20 anos atrás esse assunto era muito mais popular. Já havia a dificuldade das pessoas decorarem, gravarem. E tem um gatilho que entrou no meu cérebro quando eu vi uma reportagem do Fantástico falando sobre clonagem, onde haviam feito ratos fluorescentes. Como é que é? Pessoal, na época lá do clone, pesquisadores desenvolveram ratos e esses ratos, eles eram verdes, olha aí. Depois que eu vi na televisão o rato verde, nunca mais eu esqueci que o mouse, que é o rato, era verde. E aí, quando eu lembrava do rato verde, eu lembrava que o teclado era o roxo. Só tinha verde e roxo. Isso foi suficiente para nunca mais eu errar uma questão. Beleza? Tomara que sirva para você também. Se porventura um dia isso cair numa prova novamente, embora seja algo obsoleto e tudo, o mouse era o verde e o teclado era o roxo. Tá? Bom, e o que é essa transmissão serial? Na transmissão serial, a gente tem um fio
E os sinais digitais, né, os sinais elétricos, que são binários, zeros e uns, são enviados em série. Um atrás do outro, que nem um gafanhoto. Olha aí, transmissão serial. 01000110. Aqui ele está mandando a letra A, ou outra letra, a letra C. Ele está mandando uma letra de um emissor para um receptor. Aqui deveria ser a letra A, né? Enfim, ele está mandando uma letrinha de um emissor para um receptor. E os bits estão trafegando o quê? Um atrás do outro. O contrário da transmissão serial, o oposto à transmissão serial, é a transmissão paralela, que a gente vai aprender na sequência. Qual é a diferença da serial para paralela? O nome está dizendo, paralela, a gente tem vários fios. E cada fio vai transmitir um bit. Então, pensa comigo aqui. Na transmissão serial, perceba que eu tinha vários ciclos para poder mandar a letra A. Eu tinha que enviar, por exemplo, 8 informações. Né? Eu tinha que ter 8 pedaços de tempo, 8 frações de tempo, que é o que eu estou chamando de ciclos, para poder mandar essa letra A de uma máquina para outra. Agora, quando eu tenho uma transmissão paralela, eu consigo mandar em um mesmo ciclo, em um mesmo pedacinho de tempo, vários bits simultaneamente. Por quê? Cada um vai estar em um fio diferente. E aí, eu quero que você comece a pensar. Preliminarmente, o que você considera melhor, serial ou paralelo? Raciocina aí. No serial eu tenho um fio, e se eu quiser mandar as informações, eu tenho que mandar um atrás do outro. No paralelo, eu consigo mandar uma porrada ao mesmo tempo. Então, enquanto lá eu tinha que mandar bit por bit, aqui eu consigo mandar byte por byte. Eu consigo mandar a letra de uma vez só. Consequentemente, a transmissão paralela, ela tende a ser o quê? Melhor do que a transmissão serial. Quando a gente pensa em volume de bits que ela... em velocidade de transmissão. Mas aqui a gente já começa a esbarrar em alguns problemas. Primeiro, o custo. Na transmissão serial, eu uso um fio. Aqui na transmissão paralela, eu uso 8 fios. Então, o gasto relacionado até à própria matéria-prima, né? O custo físico da transmissão paralela vai ser muito maior do que da serial. E aí a gente tem uma conclusão. A necessidade. Será que é preciso ter uma transmissão paralela ou não? Então, aqueles equipamentos que não demandam altas taxas de transmissão, por padrão já vão usar a transmissão serial, porque ela vai ser mais o quê? Barata. E aí, os equipamentos que precisam de mais velocidade, a gente pensava na transmissão paralela. Sendo que a transmissão paralela, ela também não é adequada a grandes distâncias. Por quê? Pelo custo e pela dificuldade de sincronizar os dados entre o emissor e o receptor. Conforme as distâncias vão aumentando, fica mais difícil de controlar se esses dados vão realmente aparecer dentro de uma mesma fração de tempo. Percebam, se ele começa a perder o ritmo, eu começo a ter dificuldade nessa transmissão. Entendi. Se um bit chegar depois do outro e tudo, isso já começa a dar trabalho. Então, a lógica passa a ser o seguinte. Se não demanda altas taxas de transmissão, transmissão serial. Se demanda altas taxas de transmissão, mas está perto, próximo,
Aí o custo não vai ser tão alto, transmissão paralela. Se estiver longe, sempre vai ser transmissão serial. Essa era a lógica dos conectores da década de 90, 80, 90. E aí a gente tinha conectores seriais e conectores paralelos. Os conectores seriais eram indicados para quê? Mouse, porque o tráfego de dados era muito pequeno. Clique aí, bit. Teclado, porque também o tráfego de dados é baixo, não demanda muita velocidade, a digitação. Então, mouse e teclado eram seriais. Impressora e scanner eram paralelos. O cabo da impressora, e aí eu vou tentar forçar a memória de vocês, o cabo da impressora na década de 90 era um cabo grosso. O conector tinha 25 pinos. Então, havia vários fios ali pela transmissão dos bits. Porque a intenção é que a impressora fosse rápida. A impressora, scanner, demandavam um volume de informações grande. E aí, gastava dinheiro com um cabo paralelo. E esse cabo também era de 1 metro, 2 metros, não era nada que fosse uma fortuna. Então dava para implementar, dava para controlar naquela distância que era bem ainda limitada. Agora, as redes, a internet, grandes distâncias, não tenha dúvida. Transmissão sempre o quê? Serial. Beleza? E com o passar do tempo, a gente vai observar aí com a evolução dos barramentos que o serial acabou vencendo essa disputa. Por quê? Vamos pensar. Na transmissão serial, eu tenho um emissor, um receptor, um canal. Um único fio onde os bits vão sendo enviados um atrás do outro. Na transmissão paralela, eu tenho muitos fios, né? Eu tenho, por exemplo, aqui 8 fios. Beleza. E os bits vão trafegar ao mesmo tempo em cada fio. Legal. Então, imaginem aqui. Ó. Na serial, é como se eu estivesse mandando o seguinte. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Estou mandando. Ó, e tem um ritmo. Na transmissão paralela, é como se eu mandasse assim, ó. 8, 8, 8. O que aconteceu? Desenvolveram seriais com frequências maiores. Então, ao invés de mandar 0, 1, começaram a mandar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas o paralelo não consegue aumentar a frequência, mandar tipo 8, 8, 8, 8, porque se você mandar todos muito em um intervalo de tempo muito curto, começa a dar o quê? Começa a dar erro na transmissão. Então, o resultado é que com o avanço, as transmissões seriais passaram a ter frequências maiores e começaram a mandar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, e as paralelas não podiam aumentar a frequência. E aí ficavam sempre o quê? 8, 8, 8. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho, olha que surpreendente, eu tenho taxas de transmissão seriais maiores do que as paralelas. Por quê? Embora eu transmita um de cada vez, eu envio mais em menos tempo. Eu aumentei a frequência da transmissão serial. E eu não consigo aumentar a frequência da transmissão paralela porque implica erros. Ok? Então, espero estar tornando esse assunto mais fácil de ser compreendido, ainda que não tão tecnicamente. Vamos lá.
Questãozinha de prova. Prefeitura de Formiga. Interfaces chamadas de COM1 e COM2. Todas as portas COM são portas seriais. Todas as portas LPT são portas paralelas. Então, mouse, teclado, modem utilizam portas seriais. Impressora velha e scanner velho utilizavam portas paralelas. Voltando para a questão, que não é tão antiga, né? Interfaces chamadas de COM1 e COM2, seus conectores ficam na parte traseira do computador, são portas, e normalmente são do tipo DB9. O que é DB9? É aquele formato lá do mouse velho, com 9 pininhos, sendo a sua principal característica poder transmitir ou receber 1 bit de cada vez, serial. Trata-se de serial, gabarito letra C. Professor, por que não podia ser o DIN? Porque DIN não é DB9. DB9 é o conector serial. E a paralela? A paralela era DB25. Era um conectorzão, ó, com 25 pinos. Aí eu não vou ficar desenhando 25 pininhos. Você já entendeu. Olha como era o cabo da impressora na década de 90. Esse era um cabo que a gente chamava de cabo de impressora paralelo. Então, eu vou associar paralelo a LPT. E esse conector era um conector chamado Centronics. Esse era o Centronics e esse era o tal DB25. Aí, se você contar a quantidade de pinos, você vai entender o porquê 25. Então, Centronics, DB25, LPT. Olha quanta coisa associada a um cabo de impressora velho. Para que isso? Para cair numa prova. Olha essa questão do Conselho Regional de Odontologia. São formas de conexão de um computador à impressora, todas exceto... E aí? Eu tenho conexão Wi-Fi? Tenho. Hoje em dia tem um monte de impressora que utiliza tecnologia wireless com Wi-Fi. Tem impressora USB? Tem. Tem impressora LPT? Tem. O que é impressora LPT? É impressora paralela. É impressora antiga, que tem um conector DB25, que tem um conector Centronics. Os conectores têm pontas diferentes. Tem a ponta que você liga na impressora e tem a ponta que você liga no computador. A ponta que liga na impressora é esse tal de Centronics, a ponta que liga no computador é o tal do DB25. Aí, uma questãozinha dessa na prova já derruba muita gente. O que não tem para impressora é SCSI. SCSI vai ser uma controladora muito voltada para discos rígidos. Professor, mas eu tinha um scanner SCSI. É verdade. Alguns equipamentos que demandavam velocidade podiam ter uma placa SCSI. Normalmente equipamentos mais profissionais. Vocês vão associar o SCSI preliminarmente para a conexão de discos rígidos em servidores antigos. E essa sigla a gente lê com essa pronúncia, SCSI. SCSI. A sigla é SCSI, mas ninguém vai falar SCSI. Fala-se SCSI. Ok. Gabarito letra C de Charlie. Bom, a gente já viu conectores de teclado, conectores de impressora. Agora a gente está vendo conectores de monitores. Quando eu falo monitores, eu estou colocando o quê?
projetores, vídeos, data show, televisão. São monitores, são conectores de vídeo. E aí a gente tem o VGA, também da década de 80, década de 90. Ele servia exclusivamente para vídeo. O computador, antigamente, ele tinha que ter um kit multimídia. Uma placa de som, para poder ter caixa de som, para poder ter microfone. E esse cabo ele era exclusivamente para vídeo. Entendi. Hoje, o mais popular é o HDMI. O HDMI ele vai permitir o tráfego de áudio e vídeo. O HDMI ele é usado tanto em computadores quanto em aparelhos diversos conectados a uma televisão. Eu ia falar, por exemplo, do DVD, mas já está obsoleto, né? Blu-ray. Muitos aparelhos que são ligados à TV utilizam HDMI. O próprio computador, se a gente quiser assistir aula na TV, a gente pode ligar com o cabo HDMI. E para tentar refrescar a cabeça, quem tinha videocassete no passado tinha os cabos RCA, eram os cabos coloridos, um vermelho, um amarelo, um branco. Ali a gente tinha um cabo por vídeo e 2 cabos para o áudio, para ter um áudio estéreo. Isso tudo acabou e a gente usa o que hoje em dia? HDMI. Então, VGA é o velhão, HDMI é o mais comum hoje em dia. Agora, alguns computadores, principalmente no serviço público, gente, utilizam essa porta, esse conector diferente que é chamado DisplayPort. DisplayPort. Por quê? Vocês sabem que computador em órgão público é adquirido por licitação. E muitas dessas licitações você acaba adquirindo computadores de montadoras como HP. Por exemplo, no instituto onde eu trabalho, a maior parte das máquinas são HP. E a HP adota esse conector. Todos os equipamentos lá trabalham com esse cabo diferente. Não é um cabo HDMI, é um cabo DisplayPort. Entendi. E intermediário entre o HDMI e o DisplayPort, a gente ainda tem um chamado DVI. O que você vai precisar levar para a prova? VGA, DisplayPort, HDMI e DVI são cabos, são conectores, são barramentos para conexão de monitores, televisões, vídeo. Ok? Legal. Como é que cai na prova? Isso que é o mais importante. Por isso eu gosto das questões. Eu preciso das questões para você perceber até onde a decoreba é importante, até onde estudar. A figura abaixo apresenta modelos de portas e conectores de vídeo. Esse primeiro, que é antigão, mas a questão não é antigona. Esse primeiro é o tal do VGA. Então, já eliminei 2. O segundo, ele é diferente. O terceiro, a gente tem em casa, é o HDMI. Então, se o terceiro é HDMI, o segundo é o quê? O tal DisplayPort. Então, gabarito é letra A de alfa. Legal. Bom, saímos dos conectores de monitores e viemos para o USB. USB, cuja sigla representa Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. O que eu vou poder ligar num cabo USB? Bom, os mais variados dispositivos de entrada e saída. A minha webcam é USB, teclado USB, mouse USB, scanner USB, impressora USB, HD externo, posso ligar numa porta USB. Então,
pendrive, é o flash drive USB. O que mais tem hoje em dia é equipamento ligado ao USB. E a USB tem algumas características. Uma característica interessante já para comentar é que, além do tráfego de dados, ela permite alimentação elétrica. Tanto que a gente pode colocar o celular para carregar na porta USB do computador. Então, isso já é interessante. Por que eu não preciso ligar a webcam na tomada? A webcam é lógico que ela é elétrica, ela é eletrônica. Mas eu não preciso ligar ela na tomada porque a própria porta USB alimenta a energia da webcam. No caso da impressora, ela depende de uma alimentação externa por causa do consumo de energia que a impressora demanda. Mas uma lâmpadazinha, dependendo do equipamento, a gente liga direto no USB e ele já tem alimentação elétrica. Isso é legal. O USB ele tem diversos formatos e gerações. Aí os formatos mais comuns estão nesse slide, né? O USB tipo A, sem dúvida, é o mais popular. É o do pendrive. O USB tipo B era o do cabo da impressora. Você lembra que o cabo da impressora ele tem esses dois conectores, o A e o B? O A é ligado no computador e o B é ligado na impressora. Legal. USB tipo C. USB tipo C é esse conector que não tem lado. Como assim? O C você pode ligar de um lado ou de outro. Ele não tem um lado correto, diferentemente do A, do B. Os conectores tipo A e tipo B, tu não consegue enfiar de cabeça para baixo. O tipo C, tu consegue enfiar dos dois lados. Ainda tem o mini A, o mini B, o micro A, o micro B. Ah, legal. Em computador, o mais comum é o quê? O A e o C. Na impressora, o B. Legal. O C é mais moderno, né? Tende a ser melhor. Agora, além de conhecer esses conectores, a gente precisa perceber as gerações do USB. E aí, a gente tem um detalhe aqui para retificar. A primeira geração, ela tem 1,5 megabytes por segundo. 1,5 megabytes por segundo. Quando eu converto isso para bit, 1 byte é igual a 8 bits. Então, 1,5 vezes 8 é igual a 12 megabits por segundo. A velocidade do USB é de 1,5 megabytes por segundo ou 12 megabits por segundo, que é a mesma coisa. Entendi. Agora, a segunda geração do USB, ela aumentou em 10 vezes. Ah, tá certinho. Quando eu aumento, perdão, aumentou 40 vezes. Quando eu multiplico 1,5 por 40, eu tenho 60 megabytes por segundo. E aí, 60 megabytes por segundo, se eu multiplicar por 8, eu tenho 480 megabits por segundo. Então, eu preciso que você perceba que a primeira geração para a segunda aumentou 40 vezes, gente. É uma evolução assim absurda. É tão absurda que quando a gente conecta um pendrive num computador velho, numa porta USB 1.0, é comum o próprio Windows abrir na área de notificação um balãozinho dizendo que esse pendrive poderia ficar mais rápido se fosse conectado em uma porta 2.0. Por que o alerta? Porque imagina, se tu vai fazer uma transferência de arquivo que numa porta USB 2.0 leva 1 minuto, se tu estiver usando o pendrive na porta 1.0, vai levar 40 minutos. Logo, é muito grande a diferença, né? Gente,
do 1.0 para o 1.1, a gente não percebe diferença. Do 1 para o 2, 40 vezes. Do 2 para o 3, 10 vezes. O que aconteceu no 3? Ó? O 3 passou a ter 10 vezes 600 megabytes por segundo. 600 megabytes por segundo. Ou 4,8 gigabits por segundo. É 10 vezes o anterior. Legal. E aí a gente tem a evolução, 3.1, 3.2. Uma coisa que chama atenção no USB 3 é que o conector dele é azul. Você já reparou isso? Se o teu computador é moderno, dá uma olhada na porta USB, vê se o teu computador tem alguma porta USB que é de cor azul. Aí você já sabe que aquela porta USB é 10 vezes mais rápida que a 2. Mas o equipamento, para ser compatível, também tem que ter um conector com USB 3.0. E aí todo conector com USB 3, ó, vai ter essa parte interna azul. Legal. Ok? Você identifica que o pendrive é 3.0, você identifica que o equipamento é 3.0 quando ele tem esse azul por dentro. E aí o teu computador também tem que ter uma porta pintadinha de azul. Aí o azul pode cair na prova. Claro. São todos compatíveis, né? É lógico que eu posso colocar um pendrive 1.0 velho numa porta nova. Ele vai trabalhar na velocidade 1.0. Ele sempre vai trabalhar na menor velocidade. Legal. Pessoal, o meu, ele tem outra cor. Ah, meu filho, aí não cai na prova. A única coisa que importa é a diferença o quê? Do padrão pro azul. Tá. Sobre o barramento USB, 480 megabits, tá certinho. 40 vezes mais rápido que o 1.0. 2. Com USB é possível ligar uma quantidade ilimitada de equipamentos em fila. Isso é, ligados um ao outro. Essa está errada. Uma característica do termo barramento é permitir ligar vários dispositivos àquele encaixe, àquele conjunto de fios. Sendo que apenas um vai conseguir transmitir de cada vez. Entendi. No caso do USB, gente, para que isso? Para prova. Você precisa saber que a gente pode ter até 127 equipamentos ligados em um barramento USB. Beleza? Se o teu computador tem portas USB, ele tem um barramento e várias portas. Legal. A gente pode ligar até 127 equipamentos nesse barramento USB. 127 equipamentos. Para que decorar? Para prova. Para prova. O meu computador só tem 3 portinhas. Mas se eu precisar conectar mais equipamentos, eu compro um hub USB. Ó. Aqui eu tenho uma espécie de expansor. Ó. Observem que ele está me dando aqui 4 saídas, 4 portas, e eu vou estar ligando ele a uma porta. Então, isso é um exemplo de expansor, que a gente vai chamar de hub, uma central USB. E eu posso ligar um hub no outro, eu posso ter até 127 equipamentos endereçados em um barramento USB. Legal? 3. Pessoal, 2 é falso. Então a letra A já rodou, a letra B também, a letra D também e a letra E também. Acabou a questão. Já consigo responder. O barramento USB é dotado de características hot swap e plug and play. E agora? Ainda bem que deu para matar, não é? O que seria hot swap? É você poder trocar com o equipamento ligado. Ninguém precisa desligar o computador para trocar um cabo USB. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Lá na década de 90,
se você ligasse o computador sem o mouse e quisesse colocar o mouse serial, por exemplo, na máquina, você plugava, mas ele não funcionava, você tinha que reiniciar a máquina. Que droga. No passado não era hot swap, não era plug and play. Existem placas dentro do computador que são plug and play. Eu consigo conectar e quando eu ligo o computador, ele detecta e funciona. A ideia do plug and play é essa. Mas eu não vou abrir o gabinete e trocar uma placa, por exemplo, com o computador ligado, porque eu tenho medo de tomar um choque. Então, se eu tenho que desligar a máquina, não é hot swap. Pensem em servidores. Supercomputadores de empresas. Muitas vezes eles precisam ficar ligados ininterruptamente. Os computadores e servidores eles vão ficar ligados anos dentro de uma empresa. Então, eles têm que ter tecnologia para que se alguma coisa queime, você consiga trocar sem precisar desligar o servidor, sem causar interrupção dos serviços. Então é possível que você troque um HD, é possível que você troque uma peça sem precisar desligar. E aí sempre que você trocar sem desligar, é o conceito de hot swap. São dois conceitos diferentes que podem coexistir. Hot swap é você trocar com a máquina ligada. E plug and play é encaixar e funcionar, sem a necessidade de ter que instalar drivers. Ih, tá complexo, né? Então, vou voltar. Lá na década de 90, eu podia conectar uma impressora fisicamente no computador, mas ela não funcionava até eu instalar um programa chamado driver para que ela pudesse ser reconhecida pelo sistema operacional. Hoje, quando eu compro um computador, eu conecto o cabo USB. Automaticamente, ele instala a impressora no Windows. Isso é plug and play. E o fato de eu poder tirar e colocar com o computador ligado, caracteriza o hot swap. Então, existem equipamentos que são plug and play, mas não são hot swap. E existem equipamentos que são plug and play e hot swap. Tudo que tiver ligado à porta USB é plug and play e hot swap. Ok? Swap é troca. Hot, troca com o computador ligado. Atualmente, os microcomputadores utilizam interfaces. O que é uma interface? Algo que está entre duas faces, né? Ele chama de interface. Por quê? O que eu vou ligar na USB? O teclado? Então, o teclado é uma ponta que vai enviar informações para o processador e a porta, o barramento é somente o caminho. É o que está intermediando a comunicação aqui. Entendi. Então, atualmente os microcomputadores utilizam interfaces, portas USB, nas versões 2.0 e 3.0. Essas interfaces suportam velocidades máximas nominais, respectivamente. 2.0 são 480 megabits. E a 3.0 vai ser 10 vezes mais rápida. 3.0, 4,8 gigabits. Gabarito letra B de bravo. Professor, por que não podia ser a letra D? A letra D seria 2.0 e 3.1. Olha lá. 3.1, 10 gigabits. Entendi. A letra D seria, respectivamente, 2.0 e 3.1. Legal. 512 está fora. Gabarito letra B. A implementação do padrão 3.1 trouxe alguns novos recursos. Qual a grande vantagem? Um aumento na taxa de transmissão. Assinale a alternativa que não exibe um desses novos recursos. Maior velocidade é um recurso. 10 gigabits.
Transmissão full duplex é uma característica. Capacidade de conexão superior a 127 dispositivos. Superior a 127 está errado. Ele quer a incorreta. A incorreta é a letra C. Está limitado a 127. Limitado a 127. O que ele quer dizer com retrocompatibilidade? Uma compatibilidade retroativa, né, às versões anteriores. O encaixe é o mesmo. Maior capacidade de transmissão de energia elétrica. Beleza, então são vantagens. Vou carregar mais rapidamente num USB 3 um equipamento do que se eu tiver ligado num USB 2. Entendi. Agora, a limitação continua de 127 dispositivos, por isso o gabarito é letra C. Eu uso o USB há anos e não sabia disso. Questão de concurso. Vamos que vamos. Qual das seguintes portas é equivalente nas suas finalidades à porta FireWire? E aí? Tem gente que, se vir na prova FireWire, vai achar que o examinador escreveu errado. Vai achar que é Firewall. Firewall é uma coisa, FireWire não tem nada a ver com Firewall. Firewall vai ser um dispositivo de segurança que vai controlar o tráfego de dados. E FireWire? FireWire é concorrente do USB. Beleza? FireWire é concorrente do USB. Professor, esse serial RS232 é como se fosse o DB9, mas macho. Né? É aquele conector com 9 pininhos. Ou vice-versa. É a fêmea. É a fêmea. Com 9 buraquinhos. O Centronics é o da impressora velha. Então, vamos colocar aqui. A letra A é para mouse velho. A letra C é para impressora velha. A letra D é para HD e SSD moderno. E PATA é para HD velho. Vai melhorar, vai melhorar. A gente vai aprender. FireWire é um concorrente do USB. Quando tinha o USB 1.0, a velocidade de transmissão era baixa, né? 12 megabits. Aí criaram o FireWire para brigar com o USB 2.0. O FireWire passou a ser adotado por muitos equipamentos da Apple, Macintosh. Entendi. Só que aí veio o USB 2.0. E quando o USB 2.0 colocou 40 vezes um incremento de velocidade, aí o FireWire morreu. Meio que acabou ficando descontinuado. O FireWire é... Deixa eu mostrar aqui o FireWire. Ó. Esse é o conector FireWire. Pessoal, eu tinha máquina de fotografar digital. Hoje em dia ninguém tem isso. Todo mundo tem o quê? Celular. Todo mundo tira foto no celular. Mas vocês acreditam que eu comprei uma máquina de fotografar digital, andava na rua com ela, tirava foto, depois eu passava com cabo para o computador. A minha máquina de fotografar tinha um conectorzinho desse FireWire. Aí eu estou dando exemplos. Filmadoras tinham esse conector. Ele é concorrente de quem? Do USB. É isso que você precisa levar para a prova. Entendi. E aí, voltando para as questões. Assinale a alternativa correta que completa a frase a seguir. A porta, blá, 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 é um barramento externo ao computador que serve para a conexão de periféricos externos. Serve para a conexão de periféricos externos. Não pode ser a porta serial, né? A porta serial aqui seria exclusiva para quê? Teclado e mouse velho.
RJ45 é o conector de rede Ethernet. É aquele conector que parece com o do telefone, transparentezinho. Só que o do telefone é mais fino, é o RJ11. E o das redes é maiorzinho, é o RJ45. Esse aqui é um conectorzinho RJ45. Beleza? Então, voltando para a questão, a porta USB é um barramento externo ao computador que serve para a conexão de periféricos externos, como mouse, teclado, impressora e scanner. Gabarito, letra B de bravo. Legal. Vamos para a próxima. A imagem a seguir mostra um tipo de barramento utilizado na conexão dos diversos periféricos, como impressoras, mouse sem fio e pendrives. Esse barramento é conhecido pela sigla... E aí? Esse barramento é conhecido pela sigla USB. Ok? Gabarito, letra A de alfa. Professor, por que não pode ser o PS2? PS2 é verde e roxo. PCI Express é slot. RJ11 é o do telefone. E RJ45 é o da rede Ethernet. Entendi. Gabaritozinho, letra A de alfa. Vamos para a próxima. É o tipo de barramento que se destaca pela sua alta velocidade. Destaca-se também pela capacidade de um único conector com a placa-mãe conectar até 127 dispositivos, característica da porta USB. Ele é plug and play. O que é plug and play? Conectar e funcionar. Não precisa instalar o driver, como no passado. Ele reconhece o equipamento automaticamente. Se o sistema operacional, o plug and play depende do sistema operacional. No caso do Windows, do Linux, estender o suporte a essa tecnologia. O usuário pode conectar um periférico sem a necessidade de desligar o computador. Então, esse finalzinho aí é o conceito do plug and play. Legal. Porta paralela é para impressora velha. Porta PS2 é para teclado e mouse. Ou seja, verde e roxo. E porta serial? Porta serial era a porta do mouse velho. Mouse, teclado, modem, velhos. Gabarito aí, letra A de alfa. Legal. Vamos para a próxima. Qual das afirmações sobre o USB está errado? Vamos ver. Letra A. Possui o recurso de hot swap? O USB permite trocar com o computador ligado? Sim. Permitindo conectar e desconectar dispositivos com o computador ligado. Letra A está certa. Letra B. Permite conectar dispositivos como teclado, mouse, HD externo? USB? Sim. É um padrão de barramento paralelo? Não. O próprio nome sugere universal, serial bus. Então, não é paralelo. Gabarito, letra C. Permite conectar uma webcam? Permite. A versão 2.0 possui uma taxa de transferência maior que a 1.1? 40 vezes. 40 vezes maior.
Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C de Charlie. Lembrando, barramento FireWire, olha como é o encaixe dele, né? Diferente um pouquinho do USB. E o propósito dele foi substituir o USB nas primeiras versões. Conforme o USB evoluiu, barrou as taxas de transmissão do FireWire e o FireWire acabou entrando em desuso. Beleza? Questão do Ministério Público de Alagoas. São exemplos de conexões de hardware para periféricos. O que são periféricos? Equipamentos que estão ao redor da máquina. Exceto, e aí? PS2 é para teclado e mouse. Então conecta periféricos, a letra A está certa. Porta serial RS-232 é para o mouse velho. Aquele lá dos 9 pininhos. USB também. FireWire também. Spyware que não tem nada a ver. Spyware é um tipo de malware. É um programa espião. Aí, o candidato vai falar assim, tava na cara essa ninguém erra. Mas tem gente que não sabe o que é spyware e tem gente que não sabe o que é FireWire. Então, se o cara não sabe a D e a E, ele chuta. E aí se perde, né? Spyware é um tipo de malware. Não vai ser um barramento para conexão de periféricos. Gabarito letra E de eco. Vamos lá, galera. No próximo bloco a gente vem com os barramentos para conexão de discos rígidos. Vamos que vamos.